Olá! No processamento da despesa pública, durante a sua realização, nós temos várias fases, né? Então, um procedimento complexo, um procedimento bastante longo. E quem já contratou com o serviço público, com o poder público, sabe como isso pode ser demorado, né? A burocracia que envolve é muito grande. Isso é muito importante porque isso faz com que haja mais responsabilidade na hora da execução de uma despesa. As fases da despesa, que nós já falamos, que é a autorização legislativa, uma autorização, em princípio, orçamentária. Depois, nós temos a execução aí, né, de uma descentralização, uma distribuição do dinheiro que vai ser feita às devidas unidades, para que essas unidades tenham a disponibilidade dos recursos. E depois um processo licitatório, vamos ver quem é que vai contratar com o poder público. E por fim, a fase financeira aí mais regrada, que é o empenho, onde por estimativa ou por empenhamento global no valor total da despesa, né, que vai ser realizada, ou mesmo o empenho do valor correto, certo, que vai ser pago ao final do contrato. E com esse empenho a autoridade assume o seu compromisso. Continuando, passando aí as demais fases, nós temos o contrato, né? Uma vez que já está feita a licitação, o dinheiro já está reservado, já houve o prévio empenho, agora se faz necessário que já é possível, né? Já é totalmente possível assumir com particulares que vão realizar aquela atividade e assumir com eles as cláusulas de pagamento. Então, esse particular vai ter que prestar uma atividade, vai ter que prestar um serviço, fazer uma entrega de bens, construir uma obra. O particular foi contratado e assume aí uma série de compromissos. Então, a qualidade do que vai ser feito, a qualidade desse serviço vai ser muito importante e o contrato público, que tem suas normas na lei administrativa, no direito administrativo, esse contrato tem todas aquelas características especiais de um contrato público. O particular se submete a esse contrato público e, ao mesmo tempo, a administração pública contratante está assumindo o dever de pagar lá no final, né, e lá no fim do contrato, cumprir a sua parte, né? Então, para nós no direito financeiro, a parte importante aí do contrato público vai ser justamente o fim, o pagamento, a efetiva realização de despesa, o final da realização e do processamento da despesa. Então, por isso que agora a gente fala no contrato. O contrato tem suas regras, não no direito financeiro, mas no direito administrativo. Mas ele é fundamental para que a gente realize essas despesas todas e possa até passar para a próxima fase, né? Que é a entrega dos bens e serviços, o efetivo cumprimento do contrato pela particular contratado, pela empresa, pelo particular que foi contratado. Então, nós ainda estamos na esfera do direito administrativo. O direito financeiro está aguardando que todas as fases, todos os atos administrativos aí que são necessários, licitação, contrato, cumprimento do contrato pelo particular, para depois a gente passar para uma outra fase que é eminentemente financeira, né? Uma fase que volta aí para regras do direito financeiro e para regras da Lei 4.320, que é a liquidação. O artigo 62 e o artigo 63 da Lei 4.320 vão tratar da liquidação. Então, esses termos são os termos do direito financeiro que vão cair lá na nossa prova, que vão aparecer na prova de direito financeiro. O empenho, que é a reserva dos recursos, quando a autoridade assume o compromisso, e agora a liquidação, um ato fundamental e que a gente tem muito problema no Brasil e deixa, assim, o povo brasileiro, a sociedade brasileira preocupada. É a verificação que a autoridade competente vai fazer de que o contrato foi bem cumprido, que o contrato foi respeitado pelo contratado. Então, nessa hora é que tem uma certa, né, infelizmente, uma certa incompetência do administrador brasileiro, que sai pagando por verdadeiras porcarias que recebe. Então,
o administrador público, ele tem que ter consciência que a responsabilidade é dele para saber se realmente o ente público foi bem atendido, a administração pública foi satisfeita com relação ao contrato que foi feito com o particular. Então, na liquidação, é exatamente o momento em que se vai verificar que as cláusulas do contrato foram cumpridas e que o contrato realmente foi respeitado e que aquele bem que foi fornecido, aquele serviço que foi realizado e, mais importante ainda, aquela obra que está sendo entregue, ela está sendo entregue de forma correta, que satisfaça efetivamente as necessidades da população. Então vai lá, constrói um hospital, quando você vai ver, está tudo vazando, o dinheiro público ali escorrendo, na verdade, né, através desses vazamentos, uma coisa mal feita, uma obra, a gente já viu escândalos aí ao longo da história, feito com areia da praia, com pouco ferro, pondo em risco não só a população, a sociedade, mas também impedindo o bom funcionamento depois daquele patrimônio público. Então, nós vimos despesas de capital que você pega o dinheiro público e transforma num bem. Esse bem tem que ser devidamente feito, porque o dinheiro público está transformado ali. E essa liquidação é feita por uma autoridade competente, um servidor que é designado para isso. Por exemplo, se eu for fazer a liquidação de uma obra pública, eu tenho que mandar lá um engenheiro. Esse engenheiro, esse servidor público que tem o cargo de engenheiro, ele vai verificar a obra e vai atestar, ele vai fazer um laudo para dizer que realmente aquela obra cumpre os requisitos do contrato, as condições que foram estabelecidas e que é uma obra em boa situação, em bom estado. O liquidante, aquele servidor público responsável pela liquidação, ele junto com o ordenador de despesa, ele é o grande responsável, uma pessoa de grande importância na hora de decidir se o pagamento vai ser feito ou não. Então é importantíssima essa fase, né, de liquidação, onde todos os requisitos legais vão confirmar que o credor, que o particular que realizou o contrato, tem direito à continuação aí, receber o seu dinheiro no final. Depois nós temos uma fase tributária. Não estamos mais no direito administrativo, não estamos mais no direito financeiro. Acontece que os pagamentos não podem ser feitos e a administração pública não pode efetuar nenhum pagamento sem a devida retenção dos tributos devidos naquele contrato. Paga para o particular e não faz a retenção dos tributos, o particular some no mundo com o dinheiro e o próprio ente público ou um outro ente, se o tributo for da União, mas o contrato que está sendo pago é do município, é o município que vai pagar, a União não vai receber os tributos federais, o Estado não vai receber tributos estaduais, então cada ente da federação é responsável pela retenção dos tributos devidos e depois vai fazer o recolhimento desses tributos, sem deixar na mão do particular o pagamento dos tributos relativos àquele contrato. Então, os tributos devidos e o órgão público aí será um substituto tributário, né? Ele não é o contribuinte, ele é um substituto, ele tem o dever de fazer a retenção e de fazer aí o recolhimento desses tributos diretamente aos cofres públicos, em geral são tributos federais mesmo, e todos os entes da federação, estados e municípios deverão fazer a retenção. Até que, por final, né, nós temos o pagamento. O pagamento ele se dá a partir de uma ordem de pagamento que a autoridade competente, a autoridade que tem esse poder de pagar, vai fazer essa ordem. É o chamado ordenador da despesa. Ele é que dá a ordem. Ele é o principal responsável pela realização da despesa. E se essa despesa tiver alguma irregularidade, o primeiro a ser punido, o primeiro que deverá ser responsabilizado é o ordenador de despesa. É claro que ele não vai sozinho, né? Se o liquidante, se o servidor responsável por atestar que o contrato está devidamente cumprido, se tiver uma irregularidade nessa fase, ele próprio também vai responder, né? E se a irregularidade for em alguma outra fase da realização da despesa, quem foi
que pôs a mão, quem se responsabilizou por aquele ato, numa licitação, num contrato, seja quem for, todo mundo vai ser responsabilizado. Mas o ordenador de despesa, com certeza, será o primeiro, porque ele tem a obrigação de verificar se existir alguma irregularidade em qualquer das fases. Ele é que vai pagar. Então, ele ordena o pagamento e aí nós temos regulado aí pela Lei 4.320 o pagamento propriamente dito, que é efetuado por tesouraria, uma coisa meio antiga, né? Mas a lei é antiga, ou pagadoria regularmente distribuída em estabelecimentos bancários. Hoje a gente tem pagamento feito diretamente na conta do contratado, pagamentos que são feitos por cartão de débito, temos pagamentos de todos os tipos agora no mundo moderno. Mas de qualquer jeito, e até em casos excepcionais, como nós vimos o adiantamento, um servidor público recebe um adiantamento, recebe o pagamento, sai, né, executando a despesa e depois vem e presta contas. Então existe também a situação do adiantamento, mas com certeza esse ato de liberar o dinheiro, esse ato de pagar, se dá pela autoridade administrativa competente. Tá? O artigo 68 diz que existe sim o regime de adiantamento e nos casos de despesas definidas em lei, a entrega do dinheiro para o servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para fim de realização de despesas que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Então, ele recebe o dinheiro e depois aí se faz esse empenho separadamente aí desse valor. Aqui a gente tem uma questão, né, que vai tratar aí da questão do processamento, da execução, da realização da despesa e coloca para a gente marcar então a alternativa incorreta. Então vamos primeiro para a alternativa que é incorreta, que é a alternativa B de bola. O empenho é o ato pelo qual se reserva do total da dotação orçamentária a quantia necessária ao pagamento. Isso mesmo, essa parte está correta, a alternativa está errada, mas essa parte está correta. O empenho faz a reserva do total do valor que vai ter que ser pago. A nota de empenho, aquele documento que registra o empenho, cria para o credor da administração pública o direito subjetivo ao pagamento. Isso é o que a Lei 4.320 fala, né? Você está gerando ali um direito que o credor vai poder exigir quando ele cumprir a parte dele. Ele já tem ali o compromisso de receber esse valor que o administrador público firmou com o empenho. Inclusive a promover a cobrança do crédito mediante processo de execução na forma do artigo 730 do Código de Processo Civil. Errado. Isso está absolutamente errado. Caso, ao final do contrato, por algum motivo, a administração pública não pagar, não cumprir a fase de pagamento, esse particular, esse contratado, vai ter que ir para a justiça e acionar através de uma ação de conhecimento, e só no final da ação de conhecimento é que a gente tem um título judicial para cobrança contra a Fazenda Pública. O artigo 730 do Código de Processo Civil fala de execução de título judicial, de ordem judicial, de uma sentença judicial contra a Fazenda Pública, e não pegar nota de empenho como se fosse um título extrajudicial e já ir direto para a ação de execução. Quando o particular não recebe, ele tem que entrar na justiça e começar a discutir tudo desde o começo, para só no final, com uma sentença judicial, é que ele pode usar o artigo 730 para executar a Fazenda Pública. Só com a nota de empenho ele não pode fazer isso, porque nota de empenho não é título executivo extrajudicial. A alternativa A está correta, que diz que a realização de despesa passa por empenho, passa por liquidação e passa pelo pagamento. E quando se tratar de obras, serviços, compras, a despesa aí será precedida de licitação. A gente já viu que a doutrina colocou muitas outras fases, mas as principais realmente, o empenho, a liquidação e o pagamento, são as fases do direito financeiro, por isso que está colocando lá. Bom, nós temos as outras alternativas corretas, né? O pagamento é a última fase da realização da despesa pública, precede a ordem de pagamento, que é o despacho, a ordem que a autoridade vai dar.
E é na fase de liquidação que a administração verifica o direito adquirido pelo credor, tendo por base os documentos comprobatórios, inclusive um laudo, né? Examinando-se a conformidade entre o contrato, a nota de empenho, a entrega do material e a prestação do serviço. Então, até o próximo módulo.